Gravação. Aí, agora sim, iniciando a gravação. Pessoal, então hoje a gente vai começando a ver sobre um pouco de essa orientação da orientação a objeto. Então, como que funciona a orientação a objeto no JavaScript, beleza? A gente vai fazer alguns exemplos aqui e ver a parte teórica e a parte prática, tá bom? De como que funciona a orientação a objeto no JavaScript, beleza? Vamos primeiro colocar aqui, né? Programação, para a gente ver o conceito. Orientada a objetos. A objeto no JavaScript. No JavaScript. Beleza? Aqui tem um curso aqui, ó. JavaScript é uma programação orientada a objetos e, assim sendo, as suas variáveis são dependentes dos objetos. Nas linguagens de programação orientadas a objetos, os programadores criam seus próprios objetos e tipos de variáveis. Um objeto é um tipo especial de variável que contém propriedades e métodos, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos pegar aqui. Vamos pegar o Paint. Então, aqui no Paint, pessoal, o que a gente vai fazer? O que é um objeto? Então, vamos lá. O que é um objeto? Vamos colocar aqui. Deixa eu pegar o texto e a gente fazer esse exemplo aqui do objeto. Então, o que é um objeto, pessoal? Objeto é o que a gente consegue... a gente consegue trabalhar com esse objeto. Porém, um exemplo, um carro. O carro é um objeto, beleza? Então, o carro é um objeto. E esse carro aqui, ele tem várias... Em um carro, ele tem várias propriedades que formam um objeto, beleza? Isso voltando para a lógica de programação, tá, pessoal? Como assim, professor? Um carro tem várias propriedades, o objeto carro tem várias propriedades. Então, vocês concordam comigo que no objeto carro eu tenho pneu, eu tenho motor, eu tenho um banco, eu tenho lataria, beleza? Então, são propriedades do carro, tranquilo? E agora, para mim trabalhar com esse carro, para mim passear com ele, para mim andar, o que eu preciso fazer? Eu preciso de fazer as interações com esse carro, beleza? Pessoal, só um minutinho aqui, deixa eu só ligar o ar-condicionado. Só um minuto. Agora o controle não está aqui, parabéns. Não, pessoal, vou morrer de calor aqui mesmo porque o controle não está aqui. Vamos lá, então, a gente tem o nosso objeto, que é o carro aqui de exemplo que eu estou falando com vocês, e ele tem várias propriedades, que é o que compõe para que todas juntas elas vão criar o carro. Beleza. E aí, para mim ter interação, a dirigir, me locomover, escutar um som, fazer uma interação com esse carro, o que na lógica de programação ele vai representar? Ele vai representar como métodos nesse objeto, beleza? Então, a partir de uma ação, ele vai executar determinadas funcionalidades, beleza? Vamos fazer um exemplo aqui, pessoal, de um objeto que é o livro. Que é o objeto livro, beleza? Esse meu objeto livre aqui, pessoal, o que eu tenho? Deixa eu colocar esse centralizado aqui. E agora, texto. Beleza, eu tenho esse meu objeto livre. E aqui eu tenho
as propriedades do livro. Propriedades. Beleza? As propriedades do livro são o título, autor, páginas e preço. Com essas propriedades, pessoal, eu sei que todos esses elementos aqui, eles compõem o objeto livro. Beleza? Agora, quando eu tenho aqui um métodos, eu vou colocar assim. Quais são os métodos que eu utilizo em um livro? Alguém pode citar um exemplo? Mudar de página? Mudar de página? Pode ser. Pode ser mudar de página, mas vocês concordam assim, se eu adicionar um ler, é um método? Porque eu estou fazendo uma interação com uma propriedade com o objeto livre, beleza? Então vamos colocar também aqui, ó, vender é um método? Sim. Comprar é um método? Sim. Informações, vou colocar aqui, ó. Informações sobre o livro. É um método ali que a gente pode estar adicionando. Beleza? Então, quando eu tenho um objeto, pessoal, e a programação orientada a objeto, deixa eu ver se eu consigo pegar uma caneta aqui e fazer um desenhozinho melhor. Pincel aqui em vermelho. Eu tenho que fazer a interação de todas as propriedades de um objeto com os métodos realizados. Beleza? Então aí a gente consegue fazer a orientação a um objeto. Eu consigo aplicar propriedades dele e os métodos dentro do objeto. Vou botar esse azulzinho aqui. Livro. Beleza? Beleza, professor, entendi o conceito, mas como que a gente vai aplicar esse conceito no JavaScript? Vamos fazer agora. Então, primeiro aqui eu vou abrir o meu VS Code para a gente fazer alguns exemplos. Então, beleza, esse aqui deixa eu ver qual que é. É da calculadora, eu não quero a calculadora. Open folder, eu quero o JavaScript, que eu tenho projetos aqui dentro. Vou selecionar. Isso, do hambúrguer, que foi nosso último. Beleza. Que foi a aplicação aqui que a gente fez de texto. Então, beleza. Agora eu quero aplicar alguns métodos. Deixa eu tirar aqui esse meu body. E essa minha conexão aqui com salvar. E deixa eu ver se a minha extensão está habilitada, né? Meu live servers está habilitado. E open. Executar. Beleza. Então, beleza. Eu já tenho a minha aplicação. E como que a gente vai conseguir, pessoal, criar um objeto, as propriedades dele e os métodos? Como que a gente pode trabalhar isso no JavaScript? Então, vamos fazer o exemplo do livro, beleza?
eu vou vir aqui no index.js, vou colocar, vou criar a variável let, vou criar uma variável let, eu vou usar o let para criar uma variável livro, título, beleza? Que vai receber vou colocar um livro aqui, o Milagre da Manhã. Já leram esse livro, pessoal? Quem não leu, eu sugiro. Alguém já leu? É muito bom, pessoal, para quem gosta de criar um hábito, uma rotina, tá? Nos estudos, na área pessoal. Ele é muito bom. Parecido, é um livro de autoconhecimento, né? E aí ele mostra algumas rotinas para vocês seguirem, pessoal, principalmente para acordar cedo, você aproveitar mais o dia e organizar seu dia, tá bom? Então, uma dica minha aqui, não tem nada a ver com programação, JavaScript, é mais de utilização para você utilizar melhor o seu dia, beleza? É um livro muito bom, O Milagre da Manhã. O autor dele, eu esqueci o nome dele, Al Erold, acho que é esse aqui. Então vamos criar aqui também uma variável com o nome do autor. Let livro autor. Beleza? E ele vai receber, se eu não me engano, Hal Erold. Acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Esqueci o nome não lembro o nome do autor dele. Autor Milagre da Manhã. Ah, é isso mesmo. Beleza. Então, e aqui ele é mais ou menos um número de páginas. Então, vou criar a variável aqui com o número de páginas, que vai ser livro, páginas, vai ser, acho que é umas 300 páginas aí. Beleza? Então, aqui, pessoal, só um instantezinho aqui, rapidão. Só um momento. Só um momento. Vamos lá, voltei. Então, beleza, a gente criamos as variáveis aqui, né, pessoal? Com o livro título, o livro autor e o livro página, com seus respectivos dados. Tranquilo? Até aí a gente já sabe. Agora, como que eu posso trabalhar aqui? Criar essas variáveis que são propriedades. Se a gente olhar aqui no nosso aqui, são propriedades. Título, autor, página, são propriedades de um objeto. Então, como que eu posso criar um objeto? Eu posso criar tanto com let, pessoal, e tanto com const, beleza? Eu vou criar com const aqui para dar uma mudada. Mas eu posso criar com os dois. Eu vou vir aqui, livro. Vai receber o quê? Abre e fecha chaves. E aí, eu coloco aqui, tiro o let e coloco minhas variáveis aqui. Tá vendo? Então, aqui eu já tenho, dentro do objeto livro, as minhas propriedades, beleza? Que é título, autor e página. Por que está vermelhinho aqui? Porque está faltando a vírgula, beleza?
Então aqui, pessoal, eu já tenho as minhas propriedades, beleza? E, e isso, 2 pontos, exatamente. Deixa eu ver aqui. Ah, por isso que tá com erro aqui, certinho. 2 pontos e 2 pontos, beleza? Então aqui, pessoal, eu tô criando. Quem foi que falou? É isso aí, Douglas, exatamente, certinho. Então aqui já tá, a gente já tem aqui as propriedades dentro do nosso objeto, beleza? E quando eu começo a trabalhar com orientação a objeto, pessoal, eu posso também adicionar dentro das propriedades, ou dentro de cada propriedade dessa, novas propriedades. Como assim? Então vamos supor que eu já estou aqui no meu objeto livro. E aí eu tenho título, eu tenho autor, eu tenho páginas, beleza? Eu posso criar aqui o livro, a variável livro, capítulos, beleza? E aqui eu posso colocar que ela dentro da propriedade da variável livro capítulos, eu posso vir aqui e colocar capítulo 1. Agora eu não lembro o nome do. Deixa eu ver se eu acho aqui. Capítulo. São 6 passos. Então não... tá. Acho que é o capítulo 1. O nome do capítulo vai ser Silêncio. Acho que esse é o primeiro capítulo. Opa, não é recebe, não é o 2 pontos, beleza? E depois eu tenho, só para fazer mais um exemplo, capítulo 2, eu vou colocar aqui que ele vai ser o capítulo 1, silêncio, capítulo 2, exercícios, não sei se é essa ordem, mas só como exemplo, exercícios, beleza? E aqui eu já tenho meu objeto com as minhas propriedades criadas, beleza? Quando eu salvo aqui, pessoal, vamos ver lá na nossa aplicação. Na nossa aplicação, eu vou inspecionar e o console. Ele não está aparecendo aqui, pessoal. Por quê? Esse nosso objeto. Porque eu não coloquei ele para visualizar, correto? Então, eu não pedi para visualizar nele. Então, vou vir aqui, console.log. E, como é que é o nome do meu objeto? Livro. Salvar. Vamos ver na nossa aplicação. E o porquê que ele não apareceu. Deixa eu apagar esse aqui. Para ver se deu certo. Console.log vai ser meu livro. Mas por que você não está imprimindo aqui, meu amigo? Salvar. Não tá, ele não deu certo aqui. Deixa eu ver aqui. Open faz. Deu. Tá. Acho que eu já sei, porque eu só substituí aqui. O HTML tá chamando. Deixa eu ver. Meu body. Alguma coisa. Eu apaguei foi o script, não foi?
Mas ele tinha que aparecer na minha... Vamos colocar aqui. Script. E o meu script vai ser... Quem lembra do comando da aula passada? CRC. CRC. E qual que é o nome do arquivo? Index. Vamos ver, beleza. Salvar. Agora sim, pessoal, exatamente. Aqui. Então, aqui eu tenho, ele traz a minha propriedade, ou meu objeto, livro, beleza? E aqui no meu objeto livro, ele traz todos os dados aqui que a gente adicionou. Ele me traz todas as propriedades, as variáveis que eu criei e os dados dela. E aqui ele me forma. É um object. Beleza? Tranquilo aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Vimos as propriedades dentro do objeto, beleza? Agora vamos ver como que a gente consegue adicionar os métodos. Os métodos, pessoal, vão ser o quê? As nossas functions, beleza? Então aqui, eu já tenho aqui meu objeto pronto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e eu quero adicionar um método. Então, vou adicionar aqui um método que ele forma que está imprimindo, beleza? Então, vou vir aqui em imprimir. Livro. 2 pontos. Aí vai ser a minha o quê? Function. Beleza? E essa minha function, pessoal, o que eu quero que ela me retorne? Quero que ela me retorne uma mensagem. Vou botar aqui o console log. Eu vou colocar dentro dessa mensagem imprimindo. Beleza? E agora o que eu preciso? Vou salvar. Eu quero, se eu olhar aqui, eu vou retirar essa... Oi, tem alguém com áudio aberto aí. Se eu retirar aqui, eu vou na minha aplicação, ele vai dar um erro, beleza? Da function. Por quê? Na linha 14 aqui ele informa, ó, que essa minha function, ela não está funcionando, beleza? Como que eu vou fazer? Aí o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que chamar ela, tá? Então, como é que eu vou chamar? Eu vou colocar livro, que é meu objeto, e vou botar o nome da minha function, que é imprimir livro, beleza? Quando eu venho aqui, essa minha function, ela está aqui fora do meu método, beleza? Eu vou vir aqui, dar um Ctrl X e adicionar ela aqui dentro, beleza? Olha só, eu não adicionei a vírgula aqui, mas aqui está a minha function, tá certo? Que é o console log. E aqui eu vou estar chamando ela. Vamos salvar, vamos ver lá na nossa console. Ele já aparece aqui para mim, beleza? O que eu estou pedindo aqui, que é o chamando a minha function dentro do meu objeto livre. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente já está usando uma função dentro do objeto. Beleza? Agora, alguma dúvida até aqui? Posso colocar aqui também ó, o console log. Se eu colocar o console log, vai o console log chamando essa function ou esse objeto livre. O que vai aparecer, pessoal? Ele vai trazer
o meu método, tá vendo aqui a minha função, imprimindo, e depois ele traz tudo que está dentro do meu objeto livro. Bem tranquilo, né, pessoal? Então aqui a gente já começa a trabalhar com programação orientada a objeto. Agora, pessoal, ficou alguma dúvida aqui? Tranquilo? 100%? Tranquilo? Pessoal, então agora vamos ver o seguinte. Vocês viram a questão vocês já tinham visto antes, objetos e propriedades e métodos dentro da orientação a objeto no JavaScript? Vocês já tinham chegado nessa parte? Não, né? Então, beleza. Show de bola. Eu vou tocando aqui e agora eu vou falar sobre Factory. Vocês já viram Factory? Sabem o que significa no JavaScript? Não? Vamos lá. Então, o que é uma Factory? Vamos botar aqui. Aqui é uma Factory no JavaScript. Deixa eu ver. Opa. Que é uma Factory no JavaScript. Tá, deixa eu ver no W3 School. Rapidinho, se tem alguma coisa também, algum exemplo. É 3W School. 3W School. Referência, JavaScript. JavaScript. Deixa eu ver se tem Factory. Factory não vai ter. Ah, beleza. Aqui a gente tem, ó, objetos e as propriedades dos objetos, beleza? E aqui os métodos, que é o que a gente fez um exemplo bem parecido aqui. Agora, cadê prototypes? Beleza, mas eu quero os factory, não tem. Factory. Arrays, beleza, com gênero, beleza. Tá bom, vamos ver aqui criar um exemplo aqui para a gente primeiro ver o que é uma factory. Factory, primeiro pessoal, factory é o que? Quando você coloca aqui factory só, é o fábrica. Beleza? A gente pegar aqui, é fábrica. Beleza? Como que eu posso trabalhar as factories? Factory function é a implementação em JS de um dos padrões de projetos criacionais, o Factory Method, existente como em outras linguagens orientadas a objetos. Este padrão encapsula a criação de objetos a partir de um de seus métodos, funcionando como uma fábrica de objetos, propriamente dita. Professor, eu não entendi porra nenhuma. Desculpa, eu não entendi nada. Então, como que a gente aplica Xinguei aqui sem querer, pessoal, e ainda tá gravado, vocês desconsideram, tá? Não vamos mandar uma reclamação lá, falar que o professor tá xingando na aula lá, não. Beleza? E eu não vou gravar essa aula de novo, não, então vai ficar aqui. Então, pessoal, como que a gente aplica esse factory no JavaScript? Notem que aqui, pessoal, ele fala bem assim, ó, que encapsula a criação de objetos a partir de um de seus métodos, beleza? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Quando eu uso factory, deixa eu pegar aqui. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou utilizar esse mesmo const livre aqui. E aqui eu vou pegar, vou criar um factory. Eu vou colocar uma function. Dentro dessa function, eu vou criar a função create.
livro. Beleza? Create livro. E aqui, nessa minha função create livro, eu vou abrir aqui e adicionar o nosso objeto. Tá? Agora, então, aqui, pessoal, vamos pegar um outro exemplo. A gente já usou esse aqui do Milagre da Manhã. Eu quero adicionar aqui, pegar um outro livro que é bom também, As Crônicas de Gelo e Fogo. Vocês já viram? Para quem não conhece, As Crônicas de Gelo e Fogo é o do Game of Thrones. Beleza? Vocês já ouviram falar dessa série? Quem não viu, assiste, que é uma série muito boa. Eu gosto bastante. Autor do livro é o J.J. Martin, né? Quem é mais fã aí, me corrija se eu estiver errado. E número de páginas, cara, sei lá, vou botar uns 1.500. Então, beleza. E aqui eu vou colocar capítulo, não lembro, gelo, capítulo 1 gelo e capítulo 2 fogo. Beleza? Como que eu adiciono se eu vier aqui salvar e rodar aqui na minha aplicação, vai dar um erro de sintaxe, tá vendo? Tem alguma coisa errada aqui. Por quê? Eu adicionei a function create livro. E essa function ela vai ser o quê? A minha factory, que ela vai criar esse meu objeto como se ele fosse uma fábrica, aonde que eu adicionar os dados, ele vai adicionar todo esse mais um objeto, como se fosse um novo objeto, um novo livro. Então a gente já não tinha adicionado o livro O Milagre da Manhã, então ia ser adicionado o Gelo e Fogo. Mas como que a factory ela vai identificar? Eu não preciso colocar o dado aqui. Eu não preciso. Primeiro, eu vou ter que vir aqui informar quais vão ser as variáveis, as propriedades que eu vou adicionar, que vai ser o título, autor e páginas. Beleza? E aqui, onde que eu adicionei o meu dado desse livro, eu vou substituir e colocar a minha variável título. Título, autor e páginas. Beleza? Então, ele já vai fazer esse vínculo. Tá? E agora, quando eu faço esse vínculo aqui, o que eu preciso? Eu preciso informar. Eu preciso fazer a informação, que eu já tenho a minha function aqui, imprimindo, beleza. Só que aí, quando eu adiciono aqui, salvar, vamos lá no nosso... Ele dá um erro aqui na linha 18, que é o quê? Que é esse método aqui que eu estou chamando. Salvar, executar. Ele vai para a linha 20, que é esse meu console.log. Vamos tirar ele aqui. Salvei. Beleza, ele não me deu nenhum erro de sintaxe. Ele já tem meu factory, beleza? Só que aí, como que eu vou adicionar um novo objeto? Eu tenho que dar um retorno, beleza? Então, depois do
eu vou vir aqui, tenho que primeiro adicionar a minha function, né? Livro, ponto, imprimir livro, beleza? Tá vendo aqui, ó? Ele não identificou. Livro, ponto, imprimir livro. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um retorno. Que ele vai me retornar o quê? Um livro. Beleza? Só que aqui, deixa eu ver aqui o porquê que ele tá com esse vermelho aqui, livro. Aplicação livro. Deixa eu lembrar aqui. Não. Sim, é só o retorno do livro. Oi? O que eu fiz aqui é errado. Quem é que tá falando? Isso, Douglas, eu vou botar o retorno do livro. Beleza? Só que aqui ele tá dentro da... Ele tá dentro do livro, né? Deixa eu cortar aqui e vamos colocar ele aqui. Beleza. Então, ele tem que me dar o retorno aqui do livro. Vamos salvar. Só que agora, pessoal, quando eu vou aqui, ele ainda não me retorna nada. Por quê? Eu coloquei algum parâmetro, eu coloquei algum dado aqui informando? Não. Ele só vai retornar a function, beleza? Que é a minha que testa a minha factory aqui, que vai adicionar um novo livro. O que eu preciso fazer? Vou vir aqui e vou adicionar, colocar um constante, colocar um const livro 1. Ele vai receber o quê? O create livro. E no create livro, pessoal, quais são os parâmetros que eu vou colocar? O título é gelo e fogo, correto? Depois vai ser o meu quê? Autor. Vai ser o JJ Martin. E depois é meu número de páginas. Eu vou colocar aqui 1500. Olhem aqui a ordem. Beleza? Salvei. E eu tenho que vir aqui e colocar o meu console.log com o livro 1. Beleza? Salvei. Vamos verificar lá. E ele me trouxe aqui, ó. Então, ele me trouxe. Cadê? Ele me trouxe a função que está lá, né? Imprimir livro. Título do livro, Gelo e Fogo. Autor, JJ Martin. E número de páginas, 1500. Beleza? Então, o meu objeto aqui foi preenchido. 100%. Agora, professor, mas não precisa, porque o senhor pode não precisa fazer toda essa volta, porque você pode criar o objeto direto lá e informar os dados. Beleza. Agora, se eu quiser adicionar um outro livro, o que eu posso fazer? Eu posso vir bem aqui, como que eu já criei minha factory, que já está aqui funcionando, eu venho bem aqui, coloco const livro 2, vai receber create livro. E aí, alguém fala o nome de um segundo livro aí? Vocês gostam? Senhor dos Anéis, beleza. Senhor dos Anéis. Quem que é o autor do Senhor dos Anéis? J.R.R. Tolkien. Assim? Assim?
T-O-L, Toren. Ah, T-O-Q-E-N. Quem? Assim, né? Ah, o cara é fã mesmo, conhece. Agora, quantas páginas tem o livro do Senhor dos Anéis? Colocar aqui, ó, 1000, beleza? Agora vamos aqui e vamos imprimir também console. Console.log livro 2, beleza? Vamos salvar. Notem que a gente só adicionou aqui e vamos lá na nossa aplicação. E ela traz o livro novamente, ou adiciona mais um livro, beleza? No nosso objeto. E assim, pessoal, por isso que é uma factory, uma fábrica. Então a gente já não vai precisar sempre estar usando essa função aqui, esse método para estar adicionando. Então a gente cria ele apenas uma vez e depois só vai preenchendo com os dados, informando com as variáveis, beleza? Dúvidas aqui, pessoal? Ficou alguma dúvida aqui? Sem problemas, tudo tranquilo. Pessoal, vou parar a gravação só um pouquinho, que eu